Saudações em Cristo Jesus, queridos. Quem vos fala é o pastor Patrick Ribeiro e hoje é o 26º dia da nossa jornada Casais Renovados, no ciclo 2. E o texto para nossa meditação hoje vai ser lá em Gálatas, capítulo 6, versos 7 ao 9, e o tema, como hábitos diários moldam quem somos. O texto diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Queridos, pense comigo aí. Quais hábitos fazem parte da sua rotina hoje? Você conseguiria listar hábitos que você faz, desenvolveu ao longo dos tempos e que hoje é algo clássico na sua vida? A pergunta 2. Eles estão alinhados com a pessoa de que você deseja ser? Aquilo que você faz todo dia está alinhado com a pessoa que você deseja ser? Com a pessoa que Deus te chamou a ser? Seus hábitos diários estão contribuindo para a sua saúde espiritual? Estão contribuindo para as suas emoções? Estão contribuindo para as suas relações? Com o seu ministério? Pense aí, querido. Anote aí essa reflexão inicial, sabe? Sabe por que eu preciso pensar sobre isso? Você precisa pensar sobre isso. Porque nós somos o que repetidamente fazemos. Uau! Você pode tomar nota disso. Nós somos o que repetidamente fazemos. Nossos hábitos, por mais que pequenos que pareçam, são pequenas sementes que moldam nosso caráter, nossa espiritualidade, nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, até mesmo nosso ministério. Cada atitude, cada palavra, cada escolha cotidiana. E, irmãos, pense nisso mesmo, sabe? Como uma semente que inevitavelmente ela vai frutificar em algum tempo. A questão é, semente de quê que você está plantando? Não é sobre ela vai frutificar, se ela vai crescer. O texto diz que o que nós plantamos, nós vamos colher. E esses hábitos diários, esse comportamento diário, ele vai trazer para você consequências. E mais cedo ou mais tarde. A pergunta é se essas consequências serão boas ou ruins. Isso vai depender daquilo que você está plantando todos os dias. Aqui em Gálatas 6 é um lembrete para isso. É uma verdade poderosa para o nosso coração. A colheita está diretamente relacionada ao que se planta todos os dias. Então, não apenas em grandes decisões, enfim, que definem a nossa vida. Tem decisões que são chaves, mas realmente o que vai definir é os nossos pequenos compromissos diários, silenciosos e constantes. Não é a picanha de um churrasco no final de semana, ou, sei lá, aquela mesa posta com assados. Não, você não come isso todo dia, né? Não sei você, mas pelo menos na nossa realidade aqui, não é todo dia que você come aquela comida especial, caríssima. Não, é uma coisa com feijão todos os dias, é o básico. E é isso que te traz sustância, como diz o pastor Jeremias, né? Então, a forma como tratamos o cônjuge quando estamos cansados, por exemplo, está cansado, como que você trata o cônjuge? Isso se torna um hábito, fica desafiador, quando você trata ruim. O tempo que não investimos em oração. Tem pessoas que passam um dia sem orar, passa a semana, só ora na igreja. Ou então faz assim, não, eu oro toda hora. Não, irmão, tem que orar todo o tempo, como diz a palavra, mas o momento específico você tem que separar de oração. Tem pessoas que não fazem isso, não lê a Bíblia, não se perguntar sobre o hábito de leitura das Sagradas Escrituras, não tem, as palavras que falam com os filhos são palavras impensáveis, o que vem na boca fala,
né? O conteúdo que aparece no feed do Instagram, do YouTube, ele vai consumindo tudo, e aí o YouTube e o Instagram, ele já começa a entender o que você mais gosta e começa a mandar aquilo, dependendo do conteúdo, se torna, né, é danoso mesmo. Então, assim, a forma com que lida com frustrações, em momentos em que a pessoa é frustrada, que as coisas não acontecem como ela gostaria, enfim, nós ainda, né, a ferramenta que nós vamos estar fazendo sobre expectativa vai falar muito sobre isso. Então, tudo que nós fazemos diariamente, tudo que nós fazemos constantemente, está moldando quem somos. James Clear, o autor do livro Hábitos Atômicos, ele vai dizer que cada ação que se torna, cada ação que você toma é um voto para um tipo de pessoa que você deseja se tornar. Cada ação que você toma é um voto, uma promessa, né, para o tipo de pessoa que você deseja tornar. Ou seja, quando você ora hoje, mesmo que por pouco tempo, você está votando, né, para ser uma pessoa íntima com Deus. Quando você elogia em vez de criticar, mesmo que o outro não vai retribuir, você está votando para ser alguém construtor de paz. Então, esses votos acumulados diariamente vai definir sua identidade no futuro, né? Então, eu gosto muito da frase que eu cito diretamente para os irmãos. Nossas crenças moldam nossos valores influenciam nossos pensamentos direcionam nossos comportamentos, comportamentos repetitivos, né? Ou repetidos, tornam-se hábitos e os hábitos formam nosso caráter. O próprio, né, o James Clear, ele vai dizer isso, né? Que a formação da identidade é por meio de hábitos repetidos. Stephen Covey, que eu tenho citado nos últimos 2 devocionais, ele vai relacionar, por exemplo, os princípios do comportamento, né? Princípios, valores, ao nosso caráter. E lá atrás, na filosofia antiga ainda, Epicteto e Aristóteles, eles vão dizer que somos o que fazemos repetidamente, né? Fazendo coro aí com James Clear. Então, perceba isso, esses comportamentos constantes transforma em crenças enraizadas, em hábitos. Por isso que a oração, se ela não fizer parte do seu dia a dia, ela nunca vai se tornar um hábito, ainda que pouco, mas que seja constante essa questão de servir na igreja, enfim, dentro da família. Vou dar um exemplo aqui sobre esse ciclo, né? Que eu chamo o ciclo da crença ao caráter. Pode funcionar dentro de uma casa, de uma família. Vamos dar exemplo de uma esposa que acredita, né, que a crença começa aí, que acredita que não pode contar com ninguém. Ah, mas nessa casa eu não posso contar com ninguém. Olha, eu nunca contei com ninguém mesmo, ó, e é por isso que eu prefiro fazer as coisas. Percebe? Essa crença central de não poder contar com ninguém. Talvez porque ela foi ferida em algum relacionamento anterior, ou até mesmo no atual, no passado, e que ela esperava que a pessoa fizesse alguma coisa e a pessoa não faz, nunca fez. Então ela foi construindo, né, com o tempo, a crença de que ela não pode contar com ninguém. Então essa crença vai o quê? Gerar um valor. E qual é o valor que essa crença gera? A independência extrema, né? A desconfiança. Então essa crença gerou um valor da independência. Então ela vai valorizar cada vez mais ter uma vida independente, e desconfiar de acreditar em outras pessoas. Assim, ela vai ser tentada a pensar como: se eu não fizer, ninguém fará direito. Perceba? E essa é a crença. Se eu não fizer, ninguém faz direito. Tem alguém fazendo, não está do meu jeito, né? E vai lá e mexe. Ah, não era para fazer isso agora, era para fazer isso depois, não era no seu tempo. Aí, mesmo que esse cônjuge ou esse filho, né, filhos, vão tentar auxiliar naquilo que eles conseguem, não vai estar bom o suficiente, ou não era naquele momento, ou não foi do jeito que ela tinha planejado.
Percebe? A crença inicial lá do que não pode confiar em ninguém já gerou o valor da independência. E depois, a maneira de pensar de que se ela não fizer, ninguém vai fazer direito. E qual é o comportamento que vai vir aí da continuidade? Claro, o comportamento de não delegar as coisas, de querer controlar as coisas e controlar de maneira excessiva o lar. E acaba nem permitindo nem que o marido, nem que os filhos comecem a fazer parte das decisões. Para de consultá-los. Para quê? Ela vai definir no final mesmo. Então não vai consultar o marido, que se pode fazer isso, não vai consultar os filhos, ver a sugestão. E aí, queridos, com o tempo, sabe o que vai acontecer? Esse comportamento vai virar um hábito. E aí, tornando um hábito, ela fazendo isso constantemente, você vai ver mulher sobrecarregada, mulher emocionalmente exausta, a mulher se sentindo não valorizada. Por quê? Por causa, lá do início, de uma crença padrão. Esses hábitos vão moldar esse caráter relacional dessa mulher. E aí, alguém que ama, mas não consegue viver o amor, nem comunhão, sabe, por causa dessa crença inicial. Mas, obviamente, é o que a gente está trabalhando aqui. Hábitos podem ser transformados, primeiro com o autoconhecimento disso. Se ela não enxergar isso, ela não vai mudar. É óbvio que não. Questionar isso à luz das Sagradas Escrituras, né? E você precisa entender esta situação, que esse exemplo que eu dei aqui da mulher, ela se vai, é apenas uma forma de ver, mas isso acontece em outras formas, com os homens, com os filhos, porque nossos hábitos, né, eles são formados a partir de comportamentos repetitivos, mas que nasceu lá numa crença. Só que assim, esse hábito não é a parada final. Ele vai ser transformado em um caráter, em uma identidade. Com o passar do tempo, você vai começar a ser definido por isso, por causa desse comportamento repetitivo, né? Então, como resolver isso, queridos? Então, para responder esta questão, eu quero te convidar amanhã no devocional, cujo tema será Identificando e Mudando, né? Hoje nós estamos falando sobre a questão do hábito em si, como se instala, como nós podemos perceber isso em nós hoje, né? Que temos um hábito, temos um comportamento, mas amanhã nós vamos estar falando especificamente sobre a mudança e a transição, né, para um novo comportamento, um novo hábito, ok? Mas até lá, eu quero colocar uma ação prática para você, que é identificar um hábito que você quer reforçar ou até mesmo um hábito que você quer mudar, né? Você quer, um hábito que você quer reforçar, isto é, você já tem e quer que ele seja reforçado, ou que você já faz, mas não faz com tanta regularidade, quer que se torne um hábito, ou um hábito que você quer mudar, não gosto mais desse hábito, eu quero mudar para um outro, beleza? E até lá você vai identificar, anotar, e na sua agenda estará orando, pedindo ao Senhor para te ajudar a fazer essa mudança, e amanhã vamos entender o ciclo da mudança de hábito. Deus abençoe, e vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa pessoa que está conosco nesse ciclo 2 dessa jornada, hoje no dia 26, falando sobre hábitos, meu Pai, e o quanto o que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. E eu peço que o Senhor nos ajude a plantar sementes boas, semente da sua palavra, semente da oração, comportamentos que glorifiquem e dignifiquem cada vez mais seu nome. Eu louvo ao Senhor por esse tempo e eu peço que o Senhor sustente essa pessoa e que possa ter, ó Deus, hábitos saudáveis para a glória de Jesus. Nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e tenha um excelente dia para a glória de Jesus. Paz. Tchau.